aula vai começar sobre geometria e área, volume de figuras planas, certo? Antes de fazer o volume, temos que saber a área das figuras planas, pois a área da maioria dos volumes das figuras planas é o seguinte: é a área da base multiplicada pela sua altura. Então vamos lá. A área do quadrado, a área é igual lado ao quadrado, pois o quadrado possui lados iguais. No retângulo, como tem base e altura são medidas diferentes, a área é base vezes a altura. Do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Altura, base, certo? E temos algumas áreas específicas, como a área da circunferência, a área igual πr ao quadrado, certo, né? E o volume das figuras é sempre a área da base multiplicada pela altura. Por exemplo, o volume de um cubo. O cubo nós sabemos que possui todos os lados iguais. Lado, certo? E aí a gente tem a sua área da base, que é o quadrado, lado vezes lado, multiplicado pela altura, lado. Então o volume seria lado vezes lado, ou simplesmente lado ao cubo, certo? E as figuras podem variar suas bases. Por exemplo, um prisma regular de base triangular. O que isso significa? Significa que é um triângulo, um prisma, ou seja, tridimensional. Sua base é um triângulo, então o seu volume seria a área da base, a área do triângulo. Base vezes a altura dividido por 2, multiplicado pela altura do prisma, vezes a altura do prisma. Sempre assim. As figuras regulares são sempre a área da base vezes a altura. Então vamos lá para duas questões. Eu vou copiar no quadro e quando eu terminar de copiar, eu volto aqui rapidinho. Então é isso aí. Questão copiada, eu vou ler para vocês, pois eu não sei se está dando para ver direitinho pelo reflexo que eu estou tendo aqui e pela minha letra feia. Um recipiente cúbico sem tampa, cujas arestas medem 4 mm, contém 56 litros de água. Ao lado desse recipiente estão os seguintes sólidos: uma esfera de raiz cúbica de 2, cilindro circular reto com raio da base, raiz de 2 e a altura, raiz de 2, um paralelepípedo regular de dimensões raiz de 3 e raiz de 7, e uma pirâmide reta de altura raiz 5, base quadrada com lado raiz de 2. Primeiramente, o que devemos fazer é saber quantos litros cabem dentro desse recipiente cúbico. Lembrando que, pelas unidades de medidas, temos que 1 litro é sempre igual a 1 decímetro cúbico. E que, ao se calcular o volume, todas as medidas em decímetro, 1 decímetro cúbico é igual a litro. Então, vamos lá. O recipiente cúbico tem 4 decímetros de aresta. Então, nós sabemos que o volume do cubo, como anotado aqui ao lado, é lado ao cubo. Então, o volume do cubo é igual a 4 ao cubo. Volume do cubo é igual a, se eu não me engano, 64. 4 vezes 4 vezes 4. 64 decímetros cúbicos, ou seja, cabe nesse recipiente 64 litros. Só que dentro desse recipiente já temos 56 litros. Então, 64 menos 56, sabemos que faltam apenas 8 decímetros cúbicos a serem preenchidos, ou 8 litros. E o que a questão quer saber? Qual dos sólidos apresentados cabem dentro do recipiente sem que a água transborde? Ou seja, nós temos que calcular o volume de cada um e o volume
do recipiente que der menor que 8 é o volume que caberá dentro do recipiente cúbico. Eu estou fazendo as contas com calculadora, mas o pessoal que vai fazer vestibular, concurso, tenta fazer sem, porque não pode usar, tá? Fazer para agilizar o nosso vídeo. Então vamos calcular o volume do nosso primeiro recipiente, da esfera. Sabemos que o volume da esfera é 4/3 de π vezes raio ao quadrado. Então o volume da esfera é 4/3 vezes π. O π nós sabemos que é a mesma coisa que 3,14 vezes o raio ao cubo. E o raio da esfera é raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2 ao cubo. Primeira coisa a se fazer, podemos cortar o cubo com a raiz cúbica, sobrando apenas 2. Cortei. Então o volume da esfera é igual a 4/3 vezes 3,14 vezes o 2 que sobrou. Certo? Então vamos lá. 4 multiplicado por 3,14 vezes 2 é igual a 25,12. Dividido por 3, temos que o resultado 8,37. 8,37 decímetros cúbicos. Ultrapassou o que poderia ser colocado dentro do cubo, que era apenas 8. Vai transbordar? Vai. Então a esfera não é a nossa resposta. Aguardando para a realização do próximo sólido. Nosso próximo sólido é o cilindro circular reto com raio da base raiz de 2 decímetros e altura raiz de 2 decímetros. Sabemos que o volume é igual à área da base vezes a altura. O cilindro é uma circunferência de base. Então o volume é o quê? A fórmula da área da circunferência, π vezes raio ao quadrado, multiplicado pela altura. Então o volume é igual a π 3,14 vezes o raio. O raio que é raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado, vezes a altura que também é raiz de 2. Então o volume é igual a 3,14, corto o quadrado com a raiz, sobra apenas 2. Vezes 2 vezes a raiz de 2. Volume é igual. Para a gente saber o resultado, vou resolver essa raiz, que vai dar um número aproximado, que vai dar 1,4. Então seria 3,14 vezes 2 vezes 1,4. Fazendo a multiplicação, 3,14 vezes 2 vezes 1,4, temos o resultado 8,79 decímetros cúbicos. Também ultrapassou o 8 de limite, então não pode ser o nosso cilindro. Vamos para o próximo, que é um paralelepípedo regular. Quem não sabe o que é um paralelepípedo regular, é uma espécie de uma caixa, onde a sua base é um retângulo. Aqui está o desenho de um paralelepípedo regular. E ele deu que as suas dimensões são raiz de 3 e raiz de 7. E para a gente saber é só calcular a área da base do retângulo. Lado vezes a altura. Então o volume é raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 7. O volume é igual a raiz de 3 vezes raiz de 3, a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 7. Corta o quadrado com a raiz, sobra. O volume é igual a 3 vezes raiz de 7. A raiz quadrada de 7 é aproximadamente 2,6. Então o volume é igual a 3 vezes 2,6. O nosso volume aqui vai dar 7,8 decímetros cúbicos. Já achamos nossa resposta, pois 7,8 é menor que 8. Então, o único sólido que poderíamos colocar aqui dentro é o nosso paralelepípedo regular. Mas, vamos terminar a conta. Vamos fazer o volume da nossa pirâmide também. O volume da pirâmide, por regrinha, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, sempre que você vê pirâmide, é só fazer volume igual a área da base vezes a altura e o resultado dividido por 3.
Então, o volume área da base. A base é uma base quadrada, ou seja, lado vezes lado. Ou lado ao quadrado. Lado do quadrado, raiz de 12 ao quadrado, vezes a altura, raiz de 5, dividido por 3. Corta o quadrado com 12, sobra o volume é igual a 12 raiz de 5, dividido por 3. 12 dividido por 3, 4. Então, o volume é igual a 4 vezes raiz de 5. Volume é igual a raiz de 5, 2,2 vezes 4, 8,9. Passou também o nosso limite. Então, a única resposta nossa é o paralelepípedo regular. Certinho? Questão tranquila. Vou agora anotar a próxima questão. Então vamos lá, a segunda questão. O trato respiratório de uma pessoa é composto de várias partes, dentre elas alvéolos pulmonares, pequenos sacos de ar onde ocorre a troca de oxigênio por gás carbônico. Vamos supor que cada alvéolo tem forma esférica e que no adulto o diâmetro médio de um alvéolo seja 0,02 centímetros. Se o volume total dos alvéolos de um adulto é igual a 18 centímetros cúbicos, 1.618 centímetros cúbicos, o número aproximado de alvéolos dessa pessoa, considerando 0,3, é. Primeira coisa, nós temos que destacar o quê? Que os alvéolos pulmonares possuem formato esférico e, claramente, a fórmula do volume da esfera, que é 4/3 de π vezes A igual ao cubo. O que devemos prestar atenção nesse exercício é o seguinte: ele te deu o valor do diâmetro e não do raio. E temos que saber que um diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Consequentemente, o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Se o raio é igual ao diâmetro dividido por 2, então o raio aqui é 0,02 dividido por 2, tendo um raio de 0,01 centímetros. Agora nós podemos jogar na fórmula para saber qual que é o volume de um alvéolo só. Vou fazer aqui em cima. O volume é igual a 4/3 vezes π, que ele pediu para usar 3, vezes o 0,01 ao cubo. Volume é igual. De cara nós já podemos cortar o 3 de cima com o 3 de baixo. Então o volume é igual a 4 que multiplica 0,01 ao cubo. 0,01 ao cubo. Deu volume igual a 4 vezes, número bem pequeno, 5 zeros aqui no meio, um zero antes da vírgula. Então o volume é igual a 0,1, 2, 3, 4, 5, 4. Certo? Achamos o volume de um alvéolo só. E ele deu o volume do total dos alvéolos do corpo humano, 16, 18, ou 1.618 centímetros cúbicos. O volume total é igual a 1.618. O volume de um alvéolo só é 0,00004. Como saber quantos alvéolos tem no corpo humano desse adulto? É só pegar o volume total, dividir pelo volume unitário. Então, o número de alvéolos é igual a 1.618 dividido por... Para facilitar a conta, eu vou colocar esse resultado em função da multiplicação 10. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mandei 4,6 vezes. Então, eu pensei 4 vezes 10 elevado a menos 6. Como eu andei da esquerda para a direita, expoente negativo. Quando ela da direita para a esquerda, expoente positivo. Certo? Então, 1.618 dividido por 4 vezes 10 a menos 6. O número de alvéolos, então, é o mesmo que 1.618 dividido por 4, que dá 404,5. Esse 10 elevado a menos 6, eu jogo ele para cima. Como? Se o expoente aqui está negativo, ele vai para cima positivo. Certo?
Só que eu posso tirar essa vírgula daqui, passando para lá. Andando uma casa para a direita, eu vou somar no número. Então, alvéolos é igual a 4.045 vezes 10 elevado a menos 5. Tranquilo? A única coisa que temos que prestar atenção sempre, se todas as medidas são iguais, centímetros com centímetros, decímetros com decímetros, metros com metros, certo? E interpretar o problema. Muito obrigado e até a próxima.